Siga seu Ikigai. Dentro de você há uma paixão, um talento único que dá sentido a seus dias e o estimula a dar o melhor de si até o fim. Se ainda não sabe qual é o seu Ikigai, como diria Viktor Frankl, sua próxima missão é encontrá-la. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast É Tempo de Cuidar. E hoje a gente está trazendo aqui mais um episódio muito bacana para que vocês desfrutem com a gente. Mas antes de mais nada, eu vou me apresentar. Eu sou a Maria Lúcia Silva, sou escritora, especialista em gerontologia, né? E aqui hoje a gente tô aqui com a minha amiga Cleo, né? Que também vai se apresentar, mas antes que ela faça isso, eu vou pedir para você mais uma vez curtir aqui o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e compartilhar aqui esse podcast maravilhoso com outras pessoas que você conhece, para que a gente possa alcançar cada vez mais espaço e levar um pouco mais a nossa mensagem, tá? Então, com você, Cleo. Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que hora você vai estar acompanhando, mas esse episódio dentro do nosso podcast Tempo de Cuidar, é sempre um prazer estar com você, trazendo assuntos tão relevantes para o nosso dia a dia, para o autoconhecimento, para auxílio também no desenvolvimento pessoal, no desenvolvimento social e humano, não é? E mais uma vez agradeço estar aqui com a Mari Silva. Eu sou Cleo Augusto, sou psicóloga, sou parapsicóloga clínica do Sistema Grisa e hoje vamos dar início então a mais um episódio desse nosso podcast Tempo de Cuidar. E para a gente trazer aqui o tema que a gente vai trazer hoje, na verdade, né? A gente decidiu falar um pouquinho sobre esse livro, que é o Ikigai, O Segredo dos Japoneses para uma Vida Longa e Feliz. Né? Esse livro é do Hector Garcia e do Francesc Miralles. Miralles, isso mesmo. E a gente estava pensando já estava com essa ideia em mente, né, de tempos em tempos a gente trazer algum livro. Algum livro, isso. Né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o que se trata aqui, esse livro do Hector, né? Mas também um pouquinho do que a gente acredita, né? Que é o Ikigai, né? Eu acho que alguns de vocês já devem conhecer. Eu vou tentar colocar agora na tela, enquanto a gente está explicando também um pouquinho, pelo menos essa primeira mandala aqui do começo, que é a mandala do propósito, né? Que quando você junta, que a ideia que todo mundo conhece do Ikigai é exatamente essa, né? Que quando você faz o que ama, aquilo que você é bom, do que o mundo precisa, aquilo pelo que podem te pagar, e isso vai gerando um círculo interno aqui que pode ser sua paixão, sua missão, sua vocação, sua profissão. E quando você consegue unir tudo isso, aí você tem o seu Ikigai. Então, esse é o diagrama de Mark Wynne. Mas eu acho que a gente já tem que começar com essa polêmica, né? Vamos de polêmica? Ok. Eu coloquei aqui, para quem é difícil atingir essa mandala. E aí a gente tem que pensar o seguinte: será que se eu não atingir tudo isso, não será possível que eu tenha um Ikigai na minha vida? Ikigai. A gente começa pela leitura do livro, né? Que é baseado em uma cidade, uma visita que dois amigos, através de um encontro em Tóquio, é isso? Eles decidem fazer esse livro a partir de uma pesquisa em uma cidade do Japão, onde tem as pessoas mais velhas, centenários, né? Alguns pontos no mundo em que tem a população mais longeva, né? Tem alguns lugares no mundo mais longevos. Essa, em especial, é Okinawa, né, no Japão, tão conhecida assim, exatamente por esse estilo de vida, por essa filosofia boa, né? É difícil não ser longevo. Na leitura que fiz, achei interessante, a gente trouxe como a palavra polêmica, mas fazer a adaptação dessa vida a qual esses centenários vivem para nós ocidentais. Lá, né, quem for fazer a leitura vai perceber que é uma vida muito mais calma, muito mais organizada, mas eles trazem no livro a possibilidade de trazer isso para a nossa vida, né, nesse dia a dia. Confesso que quando fiz a leitura, eu falei, realmente desafiador, mas depois, lendo com os outros capítulos, fui percebendo que, apesar
de não achar tão simples, mas não achei impossível, né? Então, acredito que essa polêmica é isso, né, Mari, que você está falando, a transformar, trazer para nós o que eles vivem lá e buscar ser mais saudável. A ideia do Ikigai é que é uma razão de ver, né? Uhum. E assim, a questão é que quando você segue só por essa mandala, dá uma sensação de que isso é quase impossível. Você tem que quase ver a vida perfeita. Porque quando você tem que unir o que você trabalha, o que te sustenta, né, o que você gosta de fazer, e tudo isso tem que gerar um único ponto onde você vai encontrar o seu Ikigai, isso pode estar, igual você falou, pode estar muito distante do ser humano real que vive uma vida contemporânea, de repente em grandes cidades, a gente vai falar um pouquinho depois de Okinawa, mas esse ser humano que vive nas grandes cidades, cercado de correria, nananã, essas coisas, se ele vê se ele se apegar só a essa mandala, talvez ele fique frustrado, porque seria muito difícil encontrar tudo isso. Só se eu tenho que encontrar tudo isso. Então, eu acho que a grande polêmica seria: será que eu não posso encontrar meu Ikigai quando eu uno dois círculos? Eu até te peço uma gentileza, partindo da primícia do seu preparo na questão, até dentro do próprio Ikigai, porque assim, não são todos que sabem, dá-se a percepção que sim, mas não são todos que sabem. Então você poderia, né, eu te peço, para explicar para nós aqui, para quem está nos acompanhando, o que vem a ser Ikigai? Bom, o Ikigai, como eu disse, ele é uma razão de viver, né? Eu entendo o Ikigai como no livro, por exemplo, ele traz que ele é um encontro de pontos, né? Como eu mostrei a mandala, eu vou tentar colocar para vocês aqui também um arquivo da mandala para que quem esteja nos assistindo se sentir interessado em conhecer ou entender melhor. Mas o que acontece? O livro fala aqui que para você, esse é o diagrama de McQueen, que foi criado baseado na filosofia do Ikigai, que é o que você ama. E aqui está, né, como eu disse, aquilo que você é bom. No que você é bom? Você ama uma coisa e você é bom numa outra coisa. Do que o mundo precisa? Então, você tem que amar uma coisa e ser bom numa coisa que o mundo precisa, porque aí o mundo pode te pagar por isso. Esse pagar é monetário ou pagar de todas as formas, de outras formas? Basicamente, porque assim, ó, quando você une, porque ele fala que você pode unir dois pontos. Uhum. Mas que quando você une só dois pontos, basicamente você não tem o Ikigai completo, né? Então, quando você une o que você ama com o que você é bom, aí fica a sua paixão. Uhum. Quando você une o que você ama com o que o mundo precisa, é a sua missão. Quando você une aquilo pelo que podem te pagar e do que o mundo precisa, é uma vocação. E quando você une aquilo em que você é bom e aquilo que podem te pagar, isso é uma profissão. Você vive um Ikigai hoje, porque você tem a vocação e você tem a profissão, talvez a paixão, tudo na mesma coisa. E a missão. E a missão. Você entende? Totalmente. Você dentro da sua profissão. Mas a gente sabe que a grande maioria das pessoas... É interessante, se você me permite. Eu gosto de trazer isso. Quando eu era advogada, eu percebia que eu tinha a profissão e a vocação. Hoje, como psicóloga e parapsicóloga, eu faço a junção dos quatro. Que é excelente. Que Isso é ótimo. perfeito. É o meu Ikigai. O seu trabalho tem uma missão, ele faz bem. É igual você com a gerontologia no caminhar que você vem fazendo. Hoje você está buscando essas quatro, entendi. Exatamente, eu consigo caminhar para isso. Mas a gente precisa colocar isso aqui de uma maneira que seja atingível para mais pessoas. Uhum. Porque, às vezes, a pessoa trabalha no caixa do supermercado. E não é que ela não pode prosperar, e não é que ela não pode melhorar. Mas aí, cria na pessoa, por exemplo, uma grande frustração. Fala assim, nossa, mas eu gosto do meu trabalho, mas ele não tem uma grande missão. Talvez, assim, sabe? E a pessoa fica esperando esse lugar da grande missão, sabe? Da grande vocação. Entendi. Por isso que eu digo que, assim, é incrível quando a gente consegue unir tudo. Mas são poucas pessoas que conseguem unir tudo. Então, o que eu gostaria é que as pessoas entendessem também que você pode encontrar o seu Ikigai em pequenas conquistas, em coisas menores, não precisa ser só
nessa mandala completa. Perfeito. E né, pode encontrar não só nessa mandala completa. Então, de repente, você pode unir duas coisas. De repente, o seu trabalho, aquele que paga as suas contas, não seja sua vocação, sabe? Aquele é o seu trabalho. E não necessariamente você tem que fazer um trabalho maravilhoso, que você quer aquele trabalho que faz diferença na vida das pessoas. Às vezes é só um trabalho. Então, há a possibilidade de se transformar algo em o meu Ikigai. Isso, mas você fora do seu trabalho, de repente você pode exercer um hobby que é o seu Ikigai. Que é o Ikigai, ok. Que cada um de nós possa encontrar o seu Ikigai. Exatamente. Que a nossa razão é o nosso objetivo, é o nosso sentido. Isso, Perfeito. sentido. Sentido da vida. Sentido da vida, isso faz muito sentido. Ó. Mas a questão é exatamente essa, para a gente não se frustrar, principalmente para quem não conhecia a mandala do Ikigai, está conhecendo agora, ou quiser se aprofundar, entender um pouco melhor. Não se frustre quando você olhar e ver que você não completa as quatro pontas numa coisa só. São pouquíssimas pessoas no mundo que conseguem unir tudo isso num único lugar. Mas você pode encontrar o seu Ikigai, ou o seu sentido, o seu propósito em coisas menores. Então, assim, e a gente vai falar um pouquinho disso, deveria falar um pouco do livro, mas vai falar um pouco disso. Que esse Ikigai, eu acho que ele é mais um sentimento. Sabe aquele sentimento de leveza? Uhum. De que Sim. quando você está fazendo algo. Tem uma página aqui que foi até que eu separei agora aqui, que a gente estava conversando, e que faz muito sentido, que é o estado de flow, né? A gente já deve ter, a gente escuta muitas pessoas falando assim, eu entrei no flow. Tava fazendo, outro dia eu falei com você sobre isso na terapia, né? Falei assim, nossa, estava fazendo isso e nem percebi a hora passar. Isso pode ser o seu Ikigai, necessariamente não é o seu trabalho, não é uma grande missão, você não está salvando a Terra, mas existe uma coisa que vai te colocar nesse estado de flow, né? E aí ele fala aqui, ó, 7 condições para o flow. Saber o que fazer, saber como fazer, saber quão bem você está fazendo, saber onde ir, ter desafios ambiciosos, utilizar seus melhores recursos pessoais, estar livre de distrações. Você só faz isso com algo que você gosta muito. E se isso for você assistir anime no final de semana, tudo bem. Se isso for você ouvir a música ou a banda que você mais gosta, tudo bem também. Né? Eu falei assim, eu só não gosto muito, então essa é a minha crítica primeira ao livro, que é um livro muito bom e eu gosto muito. Sim, sim. Mas que a gente não pode se forçar a encontrar todos os sentidos, cumprir todas as tabelas. Se traz uma leveza, não pode ser pesado, né? Vai acontecendo conforme você vai permitindo, né? Sim, então assim, é uma coisa que eu penso muito com relação a isso, porque a gente fica com essa... Eu já tive esse momento, logo quando eu descubro esse livro, o Ikigai, no modo geral, eu paro muito para pensar sobre isso. Eu ainda não estou nesse caminho que eu estou agora, né? Lá atrás, há alguns anos atrás, bons anos atrás, e aí eu fico um pouco deprimida, sabe? Porque eu falo, poxa vida, que propósito eu tenho? Nenhum dos trabalhos que eu realizei até hoje são trabalhos que me deixam feliz. Se me permite, eu trocaria o deprimida por esperançosa, porque eu estou ao seu lado e te acompanho. Você está num caminho muito, muito gigante desse. Entendo isso, mas eu digo assim, se você, de 7 a 10 anos atrás, eu não tinha a menor intenção de fazer nada do que eu faço hoje, nada do que eu faço hoje estava no meu radar. E eu tinha muito essa sensação, falei assim, mas minha vida. Então, mas é interessante porque, assim, é aquilo que a gente falou no início, né? Dá-se a impressão que se conhece essa filosofia ou essa palavra, talvez a conheça, talvez de forma rasa, mas quando você se aprofunda, ela não é impossível. Mas você pode começar também a se movimentar para partir do conhecimento. Por isso que a gente trouxe como
um episódio para levar. Olha, eu estou num momento que eu não sei o que fazer, que eu não sei como que eu vou seguir, não estou feliz com o que eu estou fazendo, não estou feliz com a minha vida, não estou feliz. Então, busque o seu Ikigai, né? Busque o seu sentido da vida. Até no livro, né, apesar dessa questão, não precisa estar às quatro pontas, como você disse, mas hoje ali fez muito sentido. Ao mesmo tempo que a gente traz uma crítica, a gente faz uma observação, que é o qual? Evitar as distrações, não é mesmo? E ao ler o livro, eu falei, gente, não é que eles estão, não é que tem razão? Porque assim, como você vai buscar, vai encontrar o seu Ikigai se você faz 20 mil coisas ao mesmo tempo? Eu acho que uma Um grande. exemplo que eu acho que me chamou muita atenção. Acho que talvez é uma coisa importante de se fazer, então, quando a gente está perdido, assim, com essa sensação de fazer mil coisas e não conseguir encontrar o Ikigai, aí eu acho que cai nesse momento de desacelerar, parar, É isso. respirar. Você fala muito uma coisa muito boa sobre a selfie, né, do caminho, e assim, respirar e tentar. É que é difícil, eu acho que o que as pessoas sofrem mais com isso é porque é difícil você parar as máquinas, né? Assim, você está em movimento, fazendo muitas coisas. E aí você tem medo de parar as máquinas para você respirar e entender o que que faz sentido para você. E depois falar assim, porque talvez a pessoa não possa parar as máquinas porque às vezes é uma questão financeira, essa loucura, você faz um trabalho, faz outro, e ela realmente não pode parar. Talvez lá tenha uma outra questão pessoal, que ela está sendo amparada por essa correria, que faz mais sentido, porque ela não consegue prestar atenção em outras coisas, né? Sim. Eu acho que É a modernidade, né? eu acho que a grande dificuldade, talvez, de parar para respirar seja isso, assim. A pessoa tem que ter uma consciência muito profunda para ela resolver parar, analisar o cenário e falar, para onde eu vou? Assim, é aquilo que eu falei, né? Esses escritores estiveram em um povoado, uma cidade que é um povoado, e com pessoas. Eles estiveram numa festa que o mais novo tinha 83. Eu falei, pode me chamar que a gente vai se sentir as adolescentes da festa. Assim, eles trazem nesse livro dicas que você possa trazer para a sua vida para que você tenha uma vida mais longa e mais saudável. Sim. Então, por isso que foi muito interessante quando, né, foi uma indicação da Mari, eu comecei a ler, como eu disse, depois foi me chamando a atenção. Olha, realmente dá para se fazer, dá para se trazer. E eles pegam assim, aquilo que eu disse, né? Tudo bem que o pessoal mora, né, como fala, em povoados, Okinawa, mas assim, povoados, né, pequeninos, né, aldeias, isso. Assim, eles plantam, eles fazem a plantação da própria comida, eles caminham bastante, né? A gente vai ali, vai de carro comprar pãozinho a 2 minutos de casa. Isso que eu falei, preciso pensar sobre isso. Assim, nossa, eu peguei o carro direto, né? Então, assim, e eles caminham. Então, se você for fazer a leitura desse livro, as dicas são muito boas. E transformar para a sua vida é o que eles trazem, é o projeto, né? Então, mas nos dias de hoje, correr, não saber o que é o seu Ikigai, a partir do conhecimento, a ignorância, ela nos mantém em lugares, mas quando você tem o conhecimento e escolher ficar nesse lugar parado aí, é uma escolha sua, né? Você falou aqui, falando agora mais do livro, né? Quando você traz essa questão do Okinawa, e você falou, eles plantam a própria comida. Então, assim, eles dão esse exemplo de Okinawa porque eles entendem que como é um povo que viveu muito, né? Porque eles têm essa sensação muito profunda de felicidade. Isso. Né? Então, como eles têm essa sensação profunda de felicidade, vamos lá e vamos tentar entender por que eles se sentem tão felizes. Isso mesmo, Né? perfeito. Isso mesmo, é o início, né, de tudo. E aí, só que quando eles chegam nesse povoado, né, nessa cidade de Okinawa, o que eles encontram? Pessoas que plantam a própria comida, que se alimentam de coisas muito naturais, né? Se alimentam pouco, que nós vamos depois falar sobre isso.
tem um senso de comunidade fortíssimo. É isso mesmo, achei fantástico. Eles estão sempre reunidos, eles praticam atividades físicas juntos, né? Leves, não precisa ser São pesado. leves e praticam essas atividades físicas juntos. Então, esse senso de comunidade é muito importante. Por exemplo, eles têm um Moai, que eu acho que você deve ter lido a respeito, e que o Moai, na verdade, é uma ajuda financeira. Eles têm grupos, vamos supor que são... Acho que vou falar em todas as línguas. São grupos pequenos, que você pode conhecer como célula, você pode conhecer como associação, grupo de amigos. E aquele grupo pequeno de amigos, eles se reúnem, eles já fazem muitas coisas juntas, né? Mas conscientemente se reúnem de tempos em tempos e eles conseguem perceber, eles vão juntando dinheiro, eles vão fazendo como se fosse uma oferta, assim, uma caixinha, e aquele dinheiro vai ficando acumulado, assim, e de acordo com que eles se encontram e que eles percebem que o membro do grupo está passando por alguma dificuldade financeira, eles oferecem essa ajuda financeira para aquela pessoa. E aí, numa próxima vez, talvez essa pessoa já esteja melhor, ela oferece para o outro, e eles sempre estão... Isso é muito raro. Então, e sabe o que me fez refletir? Por exemplo, hoje as pessoas não sabem o nome do vizinho. As pessoas não sabem quem mora ao lado da sua casa. As pessoas cada vez mais, eu quero o apartamento no 25º andar para não ter contato com outras pessoas. Você vai percebendo, assim, como lá eles procuram estar próximos aos próximos, de quem, né, vive em comunidade. E hoje as pessoas cada vez mais solitárias. Então, assim, a gente fala de viver muito, mas essa me fez questionar. Ou seja, dificilmente, é o que eles estão querendo dizer, dificilmente você há de encontrar seu Ikigai se você se tornar solitário. Sim. Viver em comunidade é Viver em comunidade é uma né, estar aquele happy hour com os amigos, aquela conversa de sair um pouco, marcar um café, é isso que eles estão falando para a gente trazer para o nosso dia a dia. Né? Eu tenho uma grande amiga, ela se chama Marli, inclusive um abraço, Marli. A gente tem um propósito de uma vez por mês a gente se encontrar e tomar um café. Todo mês a gente se encontra, a gente faz ali para a gente estar junto, né, nós duas, com respectivos, quem quiser participar, para a gente tomar esse café. É sobre isso. Então, penso que o Ikigai você vai descobrir a partir também do momento que você estiver em comunidade, com aqueles que você ama. Me pareceu muito presente isso no livro e possível de se trazer para a nossa vida. Nosso último episódio, que você deve assistir, que você que está nos assistindo agora, deve buscar lá na nossa playlist, né? Para que você conheça. A gente estava falando sobre relacionamentos com IA. Isso. Que vem muito de conta com essa sua fala. Isso. E a gente não está conseguindo mais se relacionar com o outro, muito menos em comunidade, né? Então, e a gente percebe e lê no livro fica claro que a gente precisa do outro, a gente precisa estar com o outro, porque não é só somos seres sociáveis, né? Não somos só nós que oferecemos para o outro oferece muito para a gente. Então, essa comunhão é muito importante. Você falou da sua amiga Marli, e esse ano, eu e o Rafa, a gente está muito focado. Vou chamar o Rafa para falar um oi. Quer falar um oi? Quer falar um oi, Rafa? Vem aqui. Esse ano a gente está muito... O Rafa é muito prático. Mas hoje ele arrasou. Um episódio sobre características do Rafael, que vocês vão ficar enlouquecidos. Mas a gente está com um propósito muito forte esse ano de convidar pessoas para vir na nossa casa ou para a gente ir encontrar as pessoas, né? A gente colocou isso na agenda no começo do ano. Eu tenho um grupo pequeno que acontece aqui na minha casa e o ano passado a gente conseguiu fazer poucos encontros por conta da minha questão, da universidade, todas as coisas acontecendo. E esse ano, em janeiro, eu fiz uma agenda daqui para o final do ano. É isso. Para programar, porque se a gente não bloqueia aquela data, a gente não consegue ver as pessoas. E a gente está criando essa agenda de encontros e colocando na agenda, no Google Agenda. Perfeito, porque assim, esse comportamento vai nos fazer ir construindo esse Ikigai
com o tempo, né? Ele é possível, é sobre isso. E a gente, exatamente, e os poucos que a gente já fez, a gente já sentiu uma coisa muito boa. É gostoso. E você falou da sua amiga, não deixe de fazer isso nunca. E vai incluindo outro, se é possível, inclua a mim. Opa, amanhã, amanhã, né, Rafa? Amanhã nós já foi rápido. É isso. A gente vai construindo, eles vão pegando essas questões e a gente vai trazendo para o nosso dia a dia, né? É, mas, mas muitas vezes a gente, nesse caminhar, a gente acaba se perdendo um pouquinho, se perdendo de si. E você, como, né, no papel de cuidadora, como que vê a questão do Ikigai? Né? Achei interessante você trazer um pouquinho para a gente. A gente tem essa questão de que a identidade vai sendo substituída, né? Você substitui a sua primeira identidade, Cleo, quando você... E Cleo viveu uma história muito intensa com a mãe, né? E depois com o pai. Sim. Primeiro você é a Cleo, e aí depois você tá lá cuidando, você começa a ficar só nesse lugar da cuidadora. O que que eu vou fazer pelo outro? E a sua vida começa a girar nesse lugar onde tudo você vai fazer pelo outro, né? O que que eu posso, assim, a sua agenda gira em torno disso, Sim. os seus pensamentos, a sua programação. Então, e aí isso muito a depender aí da comorbidade que a pessoa está enfrentando, que se ela é progressiva, isso só vai apertando cada vez mais. E aí, quando a pessoa vê, a pessoa não sabe mais nem do que ela gostava, né? Então, você tentar falar sobre Ikigai nesse contexto é bem difícil, é bem complicado, mas é possível, mas assim, a gente precisa cuidar de algumas outras coisas primeiro, né? Aí a gente, eu não consigo falar com uma pessoa que está dentro desse lugar simplesmente sobre o propósito de vida, o Ikigai. A gente precisa primeiro falar, ela foi entrando nesse lugar aos poucos, né? Você precisa ir tirando uma camada de cada vez, sabe? Desmembrando uma coisa de cada vez, para depois chegar lá no final, para ela consiga se lembrar do que era, de qual era a identidade dela naquele começo. E aí talvez. Assim, até a gente traz essa questão dentro do nosso episódio de hoje, porque é uma questão que você é uma bandeira, né? Um Ikigai da sua vida, né? Você está construindo o seu Ikigai em cima dessa forma da questão da gerontologia, do cuidador, né? Então, assim, por isso que a gente podia até abrir espaço um pouquinho maior dentro desse episódio de hoje quanto a isso, né? Porque, assim, a gente vê cuidadores, a gente vê pessoas que sofrem porque o outro não encontra o seu Ikigai. Por exemplo, assim, você está super bem, você está seguindo, mas alguém próximo a você está totalmente num caminho inverso ao Ikigai. Isso traz um sofrimento, e assim, muitas vezes você gostaria que a pessoa também estivesse vivenciando isso com você. Então, a gente fala também, penso, que é não desistir. Não desista. Não desista do outro. Só se o outro mesmo desistir dele mesmo, né? Aí tem horas que não dá para a gente amarrar e levar. Mas enquanto você puder, desde que você não se desfaça, buscar auxiliar o outro a descobrir o Ikigai na vida dele também é uma possibilidade, porque você traz, né, na questão sobre o papel da cuidadora, né? As pessoas vão perdendo a sua identidade. Eu lembro que realmente a minha agenda ela girava em torno da minha escala para cuidar da minha mãe, e muitas vezes a gente tinha alguns eventos, a gente calculava se ou não, se estava na minha escala ou não, programas para assistir na televisão, quando estava lá cuidando, era o que a minha mãe gostava. Realmente a gente vai perdendo um pouco a nossa identidade. E só que, ao mesmo tempo, eu tenho esse meu caminhar para o Ikigai antes da minha mãe adoecer. Quando ela adoece, eu já estou ali conseguindo quase a plenitude desse Ikigai, mas, né, dessa beleza chamada Ikigai. Mas ela colaborou muito de alguma forma, porque se eu não estivesse nele,
eu teria. A gente perde, mas como eu já estava numa outra fase, me ajudou muito a estudar a mente, né, porque ela teve 4 AVCs, né? Então, cognitivamente, ela teve um déficit, enfim. Mas foi o Ikigai, eu acredito também, estar nessa busca que me ajudou, mas muitas vezes eu fazia no automático. Tem que interessante que, se a gente lê o livro, o que eu vou trazer agora é um Ikigai também, de funções diárias. Minha mãe, ela, no final da vida dela, ela não tinha forças nem para fazer as necessidades fisiológicas. Então, a gente tinha que levá-la ao banheiro e ela ficava deitada no sofá. E aí, então, a gente ajudava com o braço e aí levava o banheiro, não era tão próximo, mas assim, nós estamos falando de 6, 7 passos, mas para ela, né? E ela às vezes queria fazer esse movimento, ela desejava, então a gente levava. E aquilo me fazia muito mal, porque eu via que a minha mãe estava definhando. Eu levei para a terapia, a parapsicóloga me orientou que eu fizesse sublocar, né? Na verdade, bilocar, desculpa. Eu fizesse a bilocação, ou seja, a minha mente não estaria naquele lugar, somente o meu corpo, para que eu não entrasse emocionalmente naquela atividade de ajudar a aliviar. Ali, só que eu fazia com maestria, fazia daquele momento, só tinha, o que é o Ikigai? Eu fazia, acompanhava era o meu pensamento, apesar de eu não estar ali com ela pensando, mas era dedicação total àquilo, era 100%, nada me distraía. Então isso também me ajudou. Ou seja, nos momentos difíceis, nos momentos de prazer, nos momentos de alegria, viver o momento também é uma forma de buscar esse Ikigai. Sim, eu acho que quando você está cuidando, simplesmente, assim, basicamente você está cuidando. E o fim desse cuidado, ele não é um fim muito legal, né? Nunca é um fim, porque assim, o cuidador, ele anseia muito por essa liberdade, mas o fim, o acesso a essa liberdade custa a vida do outro. É, Isso é algo muito difícil de lidar, na sua maioria, né? né? Então, exatamente, quando você está nas suas tarefas do dia a dia, você consegue encontrar essa, esse sentido, esse É isso. propósito, você acaba por viver essa sensação, porque você pode viver essa sensação antes que isso tenha fim. E essa sensação de propósito que você está pensando assim, eu estou fazendo, esse aqui é o meu propósito. Isso dá uma força enorme, uma sensação maravilhosa, É isso mesmo. né? Então, é possível. Quando você fala sobre. E a gente estava falando sobre soltar todas as camadas, né? Que a pessoa precisa ir dando um passo para trás de cada vez para ela se entender, se reconhecer. E acontece muito também, igual você falou, você já estava nesse momento de buscar pelo seu Ikigai, você já sabia o que queria e estar com a sua mãe, viver esse processo, te auxiliou muito, e eu não posso dizer nada diferente, né? Eu só faço o que faço hoje porque o meu pai Verdade. é a vida. Verdade. Eu tenho entrou na minha vida não, né? Ele está na minha vida desde sempre, mas Com as condições dele, com as né? condições dele, né? Eu sempre falo muito que eu tenho um capítulo no livro que eu falo sobre isso, né? Sobre que o Titanic não seria nada se ele não tivesse batido no iceberg. Não, ele seria um barco, ele atravessaria e tudo ia correr, mas talvez ninguém tivesse nunca ouvido falar sobre ele, né? Mas o fato dele ter batido, de toda aquela tragédia, aquilo tornou ele conhecido, tornou ele algo diferente, né? Não positivamente, mas o tornou Sim. algo diferente. E eu falo que esse foi o meu iceberg. Se não, isso nada disso tivesse acontecido, eu não sei onde eu estaria hoje, o que eu estaria fazendo, se eu estaria tão feliz quanto sou hoje, Fato. sabe? E encontro o meu propósito nisso. E eu conheço outras pessoas que encontraram propósito nisso. Eu tenho muitas pessoas que eu conheço que participaram da comunidade e que cuidaram durante alguns anos do pai, da mãe, e depois, quando aquilo acabou, eu falei assim, eu quero seguir nesse caminho, eu quero fazer isso por outras pessoas, sabe? É isso mesmo. Eu quero entrar no ramo da saúde. Então, assim, as pessoas também descobrem propósitos aqui, nesse lugar, nesse personagem de cuidado.
Então, assim, claro, a gente tem que desmembrar para que ela possa se identificar mesmo aquela identidade original de antes, mas isso não quer dizer que ela vai voltar lá para trás. Isso quer dizer que ela vai identificar, mas de repente ela vai seguir a partir daqui. Porque foi aqui que ela encontrou, falou, olha, é difícil, tem todas as mazelas, mas tem que ter meu propósito aqui. Isso, muitas coisas acontecem, esses caminhos acontecem a partir, peço licença, a partir do caos. Não é? Mas aí nasce os propósitos, nasce a mudança de vida. Muito bom mesmo. Aí depois a gente, né, traz, mas tem gente que não perdeu o propósito, ele só nunca teve espaço para descobrir. A gente acabou de falar maneiras que pode acontecer de forma surpreendente de descobrir o propósito, né? Inclusive eu tenho o primo do meu esposo, ele ficou no hospital cuidando do avô. Hoje ele é enfermeiro. É sobre isso, né? Ele é enfermeiro, é a missão de vida dele. Acontece muito. Muito, 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 né? Então que cada um também possa ter o presente de se encontrar, de ter o propósito de vida através de uma situação que exigiu, né? Que exigiu de você, exigiu de mim, enfim. Também não precisa ser só no sofrimento, viu? Tem pessoas que seguem de maneira leve também. E é o melhor dos mundos, né? Porque todo mundo sempre fala assim, quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. Essa frase me incomoda. Eu acho que essa é a grande maioria das pessoas vão por esse caminho. Mas se você aprendeu pelo amor... Parabéns, está tudo certo. Porque assim, uma coisa que eu bato muito na tecla que você não precisa ser uma vítima, você não precisa ser um mártir, você não precisa ser uma guerreira, você não precisa ser nada disso para que o seu sucesso seja válido. O sucesso que eu digo não é só o sucesso, mas assim, os pequenos sucessos, uma vida feliz, uma vida calma, uma vida tranquila. Nada disso precisa vir do que você falou. O caos geralmente molda muitas pessoas. Mas tem pessoas que não valorizam uma vida boa quando ela não é sofrida. Porque como se aquilo não tivesse valor. Tem muito valor. É um valor muito melhor até, inclusive. Então, assim, eu não acredito que sofrimento é a base de merecimento para alguma coisa. Eu acho que se você também conseguiu e construiu o hábito sem sofrer, que bom. Que bom, que bom. Agora sim, vamos falar um pouquinho dos pilares do Ikigai, mas a gente tentar desconstruir, né? O que você ama, o que você sabe fazer, o que o mundo precisa, o que pode te sustentar. E quando nada disso está muito claro, o que a gente tem que fazer? É aquilo que você falou, de parar um pouco, né? Parar, avaliar. Você nunca começa... Eu não sou muito boa de culinária, eu faço algumas coisas, mas não é o meu, né? Não é o meu Ikigai. Mas assim, você não começa fazendo um bolo, pegando, né, um bolo para 4, 5 pessoas, pegando 1 quilo de farinha e jogando Você começa aos poucos. Então, qual seria a forma de começar a ter os pilares, a construir os pilares do Ikigai, né, quando você não está claro, você não tem essa definição clara? Começar do pequeno. O que seria começar do pequeno? Primeiramente, penso que agradecendo o dia. É uma questão de validar, né? Validar pequenas conquistas. Agradecendo por estar ali. Validar pequenas conquistas. Pequenas conquistas. E qual que é a conquista maior a não ser quando você acorda, abre os seus olhos e tem um dia inteirinho para você? O seu presente. Né? O seu presente, que é a sua vida. Claro, a gente não vai entrar aqui nas pessoas que estão com, né, enfim, mas também alcance aqueles que estão em depressão, aqueles que estão passando pela questão da depressão, da ansiedade, porque assim, também há ali, nessa dor, a possibilidade de olhar, ver, perceber que tem um dia te aguardando. Então, nas pequenas coisas, eu gostei quando eles trouxeram no livro que as pessoas que lá estavam, eles fazem questão de cumprimentar as outras. Eles saem para cumprimentar, falar bom dia. Tem uma senhora que ela fica na porta da casa para os alunos passarem, o livro traz. E ele fala bom dia, ela fica das 7 até as 8, quando as crianças encerram, depois ela vai para casa. E eu sou um pouco assim, quando eu vou
na cidade, alguma coisa que eu passo assim, se a pessoa passa, mas bom dia, bom dia, bom dia. Eu tenho um pouco disso, já me perguntaram, vai ser candidata, a vereadora? Não, é porque eu tenho um pouco disso em mim mesmo. Gente, esse é começar pequeno, o sorriso, claro que a gente não está todo dia assim, mas o máximo que puder, falar bom dia, falar, já chega, já acorda com mau humor, já acorda com cara fechada, já acorda abrindo o WhatsApp não, a internet e vai. Policial, tiros, sei lá, aquilo, né? Então, assim, isso quando não está claro, já é uma dica. Comece pelas pequenas coisas. É isso. Hoje a gente, no caminho, estávamos falando de uma amiga, e que é uma amiga da qual eu vivi o luto mais difícil até hoje, né? Porque, como eu já te disse, eu ainda não perdi pessoas muito, muito próximas, né? Assim, meus tios mais próximos estão vivos, aqueles com quem eu tive mais contato, meus pais estão aqui, minhas irmãs, meus filhos. Então, eu não, esse, né? Então, a perda dessa amiga foi um dos lutos mais difíceis. E a gente, sempre que fala dela, a gente não consegue falar sobre. Ela não tem histórias ruins para contar. Era uma pessoa assim, a gente fala assim: meu Deus, por que teve que ser agora? Porque era uma pessoa extremamente divertida. Extremamente divertida e assim. E aí a minha mãe encontrou. E eu estava com a minha mãe, a gente estava conversando sobre isso. E aí, enquanto minha mãe falava, eu falei assim: mas sabe por que ela era assim? Porque a gente tem todas essas lembranças? Porque ela era uma pessoa que vivia todos os dias que ela ia viver era uma grande oportunidade. Uau, perfeito. Então, assim, ela não tinha esse dia assim, eu vou esperar tal fase passar, porque aí eu vou ser legal, vou ser engraçada, e aí eu vou me divertir. Não, então, assim, a gente tem memórias incríveis dela, da gente se divertindo muito com ela, enquanto a casa dela na praia estava sendo construída, e a gente ia pra lá, tipo, tava passando máquina para arrancar mato, sabe, assim. Então, assim, aí a gente ficava num outro lugar, que era uma fábrica de gesso, para comer e tal, e voltar para lá, para ajudar no serviço. Mas, assim, e ela vivendo aquilo, assim, com uma felicidade extremamente divertida. Não estava esperando a casa ficar pronta para ser divertida, para ser legal. E ela viveu assim todos os anos da vida, né? Mas era exatamente isso. A gente tem que começar no pouco. E parece, quando a gente fala sobre isso, muitas pessoas que às vezes nos escutam falam assim: mas é muito fácil falar, é difícil fazer. Mas eu acho que tem que ser, não é que é uma obrigação, mas eu acho que tem que ser uma coisa que talvez seja o fato de você colocar uma frase escrita assim, sabe, no seu quarto, em algum lugar, um recadinho. Você está acordando, é um presente, agradeça pelo seu dia. Porque aí, quando você lê isso, por exemplo, você já desperta e você já pensa duas vezes antes de reclamar de alguma coisa, ou antes de ser pessimista com alguma coisa. Né? Então, assim, a gente tem que forçar o hábito primeiro, para que depois ele vire hábito. Então, não é que você vai fazer por obrigação, mas comece forçando um pouco esse hábito de agradecer. É tão interessante o hábito de agradecer, o hábito de sentir o paladar da comida. Às vezes as pessoas estão com tanta pressa hoje que elas comem, elas nem sentem o sabor. A gente vê assim, principalmente o pessoal, né, que come e coloca assim, ó, pega o celular, coloca aqui, ó, faz assim, ó, com o celular ali, né? Então, assim, essas são quando você não está muito claro, comece por aquilo que está mais claro do que você imagina, que são esses comportamentos, essa forma mais tranquila. Mas isso aí já passou. Não, então, não passou porque se tivesse passado, nós não estaríamos todos nós tentando, insistindo, né? E depois também, como traz aqui um exemplo, cuidar de alguém com presença. Aquilo que você estava falando, marcar os cafés, estar presente, né, conversar com amigos, uma roda de conversa, não só, ai meu Deus, vou fazer isso. Permita atividades. Eu vou ser muito sincera, e o Rafa fala muito sobre isso. Eu já estou aproveitando para falar coisas assim. O Rafa fala muito sobre isso, assim, que eu tinha um comportamento muito assim. Ele às vezes fazia uma piada, eu não dava risada.
E aí ele falava assim, eu falava, vai que bobeira. Aí ele falava assim, nossa, mas que chato com você, só tem que conversar, pra você me dar, só tem que ser assunto muito sério, assim, que tem alguma relevância. Aham. E eu comecei a perceber que tinha mesmo esse comportamento, sabe? Eu falei assim, gente, não. E aí, desde que eu comecei a rir mais as piadas dele, por incrível que pareça, a rir mais, mesmo que da hora eu falava assim, meu Deus, que bobeira. Mas eu ria mais. E aí, mas isso mudou, assim, porque agora, tudo que ele fala, eu vejo com mais, cada vez mais engraçado. Aham. Mas a gente tem que se permitir essas futilidades, porque às vezes a gente acha assim, eu tô com a cabeça tão cheia, tão cheia de coisa para fazer, tão cheia de coisa para pensar, eu vou rir desse negócio bobo. E você vai me trazer essa piada, assim, e a piada é engraçada. Eu adoro piada sem graça. Lá na minha família, nos meus amigos, eu já sou conhecida pela que conta e que dá risada das piadas, mesmo elas sendo sem graça. Eu dou risada, eu gosto de piada sem graça. Não estou falando que o Rafa conte piada sem graça, mas eu gosto. É tudo sem graça. Depois qualquer dia a gente convida o Rafa de novo para contar uma. Ai, pessoa do tomatinho, né? Como que o tomatinho é atropelado pelo ódio? Ai, brincadeira. Pula. Fora a repetição. Mas, enfim. Ó, uma coisa que eles falam muito aqui no livro, e que a gente pode pensar no nosso dia a dia, eles fazem atividade, como a gente falou, né? Plantam comida, fazem atividade física, eles vivem muito em comunidade, eles se ajudam. Mas eles falam uma questão da comida, que a gente Ai, começou a falar, é verdade. prazer. Achei ótimo. É, Segunda-feira eu começo. Ai, segunda-feira é hoje. 80%. Esse é muito legal. Então, qual que é a lei dos 80%? A gente não deve comer até se sentir 100% satisfeito, e sim 80%. A gente tem que ficar com esse espaço, porque eles alegam também que a sua saúde está muito ligada ao fato de você não comer demais, mais do que você precisa. É. E assim, e aqui a tendência é comer bastante, né? Muito, a gente come emoções, né? Até saciar e um pouco mais. Mas eles comem 80%. Eles percebem que comeu. É o que a gente chamaria de um pratinho, né? Pôs um prato. É a receita que a sua nutricionista adora passar para você. É verdade. De arroz, um monte de coisa. Com todo respeito, mentira. Mas é verdade. Aí você fala assim: não, gente, essa comida não vai me encher. Mas não é para comida te Mas é encher. uma questão da forma que foi educado, né? Aqui a gente ouvia muito: come para você ficar forte. Não pode deixar comida no prato. Não pode deixar comida no prato. Passando fome na Tem criança passando fome. Realmente, não pode largar. Então não põe muito, põe pouquinho, 80%. Eu e Mari, a gente vai tentar aderir, né, Mari? Vocês vão perceber nos nossos rostinhos daqui a um tempo, mais fininho. A gente vai tentar. Exercício também, eles caminham, né? Eles procuram caminhar ao invés de dirigir, eles procuram fazer esses. É o pessoal mais velho lá que deu certo e eles estão falando, olha, leva isso para o mundo. Mora numa zona perigosa, que eu acho que o que colocou a gente muito dentro do carro foi a segurança. Então tem essas questões. Eu acho que tem uma comodidade. Eu falo assim que de quando eu casei, aí eu fiquei um tempo andando de ônibus, porque eu não sabia dirigir. Aí quando eu aprendo a dirigir, eu ganho assim 10 quilos. Em pouquíssimo tempo. Porque eu parei de andar, de fato, porque, como você falou, tudo que eu fui fazer, eu estava fazendo de carro. Mas, então tem essa questão comodidade, mas tem a questão de segurança, né? Hoje é difícil você sair, você vai até ali, são 2 quarteirões daqui até a próxima vendinha vendinha mais próxima, né? Mercearia mais próxima. Mas quanta coisa pode acontecer? Sim. A gente tem medo, a gente é cômodo, mas é uma sugestão. Se você se sentir seguro, vá a pé. Eu e o Rafa estamos fazendo, hoje eu estou falando muito dele, mas estamos fazendo caminhadas aos finais de semana juntos. Durante a semana a gente não consegue, cada um faz o que pode. Ótimo. Não faz caminhada, né? Semana não fazemos. Não todos, mas fazemos algo. Eu estou, vamos, Cleo, vamos perceber aqui durante os episódios essa evolução, né? Shape. Mas durante a semana a gente não consegue fazer nada junto.
porque Os horários, né? Não, sim. aí eu comprei uma bicicletinha ergométrica, está aqui lá no meu quarto, estou tentando fazer todos os dias pela manhã. Perfeito. Mas de sábado e domingo a gente começou a ir, Sim. porque a gente percebeu que a gente estava muito esse negócio introspectivo dentro de casa. Então, assim, esse ano está sendo um ano da gente Legal. Perfeito. sair de casa. Perfeito. E está sendo ótimo pra gente. É um propósito. É um Ikigai a ser buscado. Aqui, vocês caminham aqui. Ah, na Praça do 8. Cachorro, Ah, aí tá. a gente leva a minha mãe, a gente leva a Estela, e aí sábado e domingo, então a gente não tem muita hora. Então, e é um horário assim que a gente provavelmente estaria fazendo nada. Nada. Que é por volta assim, de umas 4h30, 5 horas, a gente vai. Aí quando a gente volta, não sei como café. Não com mais sonhos e coisas assim. Mas tomamos um café. Porque era um período ali de 1h30 que talvez a gente não fosse Gostoso. Muito bom. Parabéns. Então, assim, façam isso. Essa questão da atividade física, principalmente, como você falou. Então, às vezes, se você tem a oportunidade, se sente segura, vá ao mercado andando. Você pode descobrir outras coisas, conhecer outras pessoas. É o que também buscarei fazer. Hoje eu fui ao mercado, não fui porque eu estava com pressa, brincadeira. Hoje eu não fui ao mercado, mas assim, aos poucos pelo menos perto de casa, né? Para que possamos continuar o nosso propósito daquilo que nos faz bem. Esse livro, de verdade, foi para mim algo muito gostoso, algo que eu falei, puxa vida, que delícia. Inclusive, hoje eu estava em casa fazendo uma atividade, eu estava entre uma situação e outra, falei, qual é o meu Ikigai? O que eu quero neste momento? Aí escolhi o meu propósito. Então, a gente começa também a trazer para o nosso vivenciar daquilo que a gente aprende, né? E nós falamos também, temos muitos jovens, mas temos pessoas também com mais de 40 anos, principalmente mulheres, onde seguem aí com a vida, onde os filhos crescem, né? A carreira vai mudando, os pais, enfim, o próprio envelhecimento mesmo, é onde a gente busca também novos, pode ser que aos 40 anos muitas pessoas também estejam buscando novos propósitos. Eu acho que estamos mais, eu acho que com certeza, após os 40, né, 40, 50 mais, muitas pessoas começam a fazer essa revisão de vida, que era o que a gente chamava antes de crise da meia-idade, né, que não tem nada de crise. Sabedoria, né, natural. Fala muito vazio, porque às vezes você passa anos da sua vida apagando os incêndios. Você está criando de outros. Você está criando seus filhos, você está construindo a sua carreira, você está lutando pelo básico, né? Que é, de repente, ter a sua casa, enfim. E aí, quando você chega nessa idade, né? Por volta, então, vamos colocar assim, por volta de 45 anos, o seu está maior, depende muito menos de você. Na grande maioria dos alguns casos ainda tem crianças. Algum caso tem criança, algum caso já chegou no lugar que seus pais vão precisar de você. Alguns não. Mas, de qualquer maneira, é um momento que você, de repente, não está mais naquela crise de ganhar, 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 e você começa a parar para pensar o que eu quero fazer que me dê prazer. Então, eu acho que é uma fase muito importante para buscar esse Ikigai, se você não tem, se você ainda não encontrou, acho que não encontrou, né? Eu acho que é uma fase muito propícia. Essa palavra. É uma fase muito propícia. Uma fase muito propícia. Cadê essas palavras? Ok. Para você buscar o Ikigai, sim. E assim, a gente repete, né? Não precisa, Ikigai não precisa ser algo grandioso. Não precisa ter o Prêmio Nobel da Paz, o Prêmio Nobel da Química, da Física. Não. É aquilo que nós falamos, cumprimentar uma pessoa, falar um bom dia, agradecer o dia, se alimentar com calma. E hoje, uma das coisas que eu acho linda, sabe? Assim, quando se é possível postar a mesa para almoçar ou jantar ou tomar café. Não, mentira, inveja boa. Não existe inveja boa, enfim. Não, relaxa. Tem um desejo, né? É um desejo. Então, assim, mesa posta, sabe? Suplá, jogo americano. Não, mesa posta que eu tô falando é só o prato, não precisa nada sobre isso, não. Isso mas não, só aquela questão de pegar como chama aquele porta-panelinha, colocar a mesa assim, cada um se serve dali, junto assim, é sobre isso, não é nem postar a mesa a mesa posta para o almoço. Né? Fazer realmente, mas
a gente tem É muito percebido gostoso, né? a melhora da interação no Claro. jantar, quando as panelinhas daquela panela, sua panelinha feia de arroz, ela tá na mesa ali, É. as pessoas estão se servindo todas juntas. Isso, então, são formas de buscar o seu Ikigai, e também onde a gente diz que não é somente ganhar dinheiro, né? Não precisa, e não precisa ser algo ali, como que a gente pode dizer? Aqui, a gente fala aqui como fixo, mas seria algo, como se diz, pontual, aquilo repetidamente. Não, pode ser algo flexível, bem leve, né? A gente pode dizer que muitas vezes o propósito para buscar o Ikigai é não desistir de buscá-lo. Não desista. E não desista e não carrega o peso. Esse livro é um livro que fala muito sobre Ikigai e que está muito acessível, né? Então, vale muito você ler, você conhecer. Mas a ideia de Ikigai, esse primeiro conceito, esse primeiro estudo, foi realizado entre a década de, mais ou menos, entre 50, 45, por diante, até mais ou menos os anos 60. Foi a tese de doutorado de uma psiquiatra japonesa, chamada Mieko Kamiya, que ela estava ela cuidava de pacientes que estavam isolados no sanatório, no Japão, numa ilha, porque era um sanatório para pacientes com hanseníase. E a gente tinha aqui, né, estavam isolados de tudo, né, para tratamento da lepra, né, que é contagiosa. Então, assim, as pessoas eram extraídas da própria vida, né, e o Japão, que tem muito essa coisa do Ie, da comunidade, da família é pura, família é isso. Essas pessoas eram extraídas ali da família e levadas para o sanatório, porque ela estava com uma doença que ninguém podia saber, ninguém podia ter. E ela fez esse estudo, e ela inclusive, cita a questão do propósito de vida, do Victor, né? E ela fez esse estudo sobre essa origem do Ikigai, sobre esse sentimento do Ikigai com esses pacientes. Então, assim, como era possível encontrar o Ikigai dentro de uma situação como essa? Situação como essa, que quase que acreditando ser impossível, né? Impossível. Então, assim... Tiraram a minha vida. Não, você está com a sua vida. Exatamente. E era exatamente essa abordagem, ela tentar entender. E era um negócio muito, muito difícil, e foi a tese de doutorado dela, ela levou quase muitos anos escrevendo, mas é um livro que não tem tradução no Brasil, ele está escrito em japonês. Então, é um texto muito bom, mas é um texto quase que inacessível, né? Apesar de que hoje temos IA, que pode fazer muita coisa para essa questão da tradução, mas é um texto pouquíssimo acessível. Então, assim, esse livro já ajuda muito, já faz muito, retrata muito, juntando essas duas coisas, a gente pode deixar cada vez mais claro que o Ikigai não tem a ver com ganhar dinheiro. Ele não tem a ver com ganhar dinheiro, e ele pode acontecer em pequenas sensações do dia. Então, não se prendam somente a mandala. Caso vocês tenham todos os pontos, que incrível, maravilhoso. Mas se não tiver, tenta encontrar esse ponto de equilíbrio, essa junção em alguma coisa que você já faz, que você já vive na sua vida, porque é possível encontrar essa sensação de Ikigai. Se foi possível encontrar para esses pacientes lá no sanatório, com certeza nós não precisamos viver em Okinawa, dentro de uma comunidade maravilhosa, onde a gente come comidas saudáveis, onde a gente recebe ajuda financeira dos amigos, para que a gente encontre esse Ikigai. A gente consegue encontrar esse Ikigai em outras pequenas coisas da nossa vida. Você vai trazer os pontos do teu... Porque assim, na página 185 do livro, ele traz o passo 3 sobre nós trabalharmos um pouquinho, que é a resiliência, né? Aqui se traz como, se fala resiliência, mas aqui dá-se o nome de infragilidade, como antifragilidade, que vai além da resiliência, né? Que é quando da situação você adquire força. Então, eu achei interessante o terceiro passo, que é eliminar as coisas que nos tornam frágeis. Eles falam assim, vamos usar a via negativa para este exercício. Faça-se a seguinte pergunta:
O que o torna frágil? Há coisas, pessoas e hábitos que provocam perdas e nos tornam vulneráveis. Quais são eles? Quando listamos as resoluções de ano novo, damos ênfase a acrescentar desafios na vida. Ter esse objetivo é bom, mas propor outros de eliminação causa muitas vezes mais impacto. Ou seja, o que farei, mas também o que deixarei de fazer para a minha fragilidade, para que eu tenha uma antifragilidade. Eu achei interessantíssimo. Inclusive, vou buscar levar para as minhas sessões, nos meus atendimentos. Nós vamos trabalhar também, porque a gente sempre busca o que podemos fazer, mas sim, o que vamos deixar de fazer. Porque isso também ajuda muito. Aqui eles dão alguns exemplos. Deixar de consumir snacks, né, entre as refeições, comer doces apenas um dia por semana, ou seja, eu vou deixar de comer doce todas as vezes. Quitar aos poucos todas as dívidas, né? Então, assim, eliminação causa muito mais impacto. Nesse caso aqui, a gente deixa de fazer dívidas, ou seja, evitar dívidas. Conviver, tirar, eliminação, conviver com pessoas tóxicas, deixar de perder tempo fazendo coisas que não gosto, deixar de dedicar mais de 20 minutos ou deixar de dedicar 2, 3, 4 horas nas redes sociais. Então, a gente trabalha por eliminação. Achei muito. Esse conceito de antifrágil, ele traz um livro muito bom, porque fala só sobre isso, sobre essa antifragilidade. Esse é um autor que cunhou esse termo, né? É isso mesmo. E ele fala muito que não é que você não vai viver as coisas ruins, mas que essas coisas ruins te tornem cada vez mais fortes. Foi uma libanesa, um libanês, Nicholas Taleb. Isso mesmo. Antifrágil é o livro. Coisas que se beneficiam com o caos. E ele traz na capa, inclusive, tipo, como se fosse uma hidra, né? Com várias cabeças. Hidra, isso mesmo, perfeito. É partindo daí. Se você corta uma cabeça, não nascem mais 3. Então, que a ideia é que se você passa por esse caos ou por esse momento, você vai se tornando cada vez mais forte, né? É um tema difícil, mas muito importante. Eu acho que se as pessoas conseguissem ter essa consciência, eu acho que até essa questão, como você falou, da resiliência, da resistência, seria muito mais fácil de assumir. Eu penso isso, sabe, até mesmo no tratamento do álcool, no tratamento de dependência. Não, o que você precisa tirar que te leva a essas? O que você faz, o que você pode, sabe? Ao invés, não, eu vou fazer isso. Não, mas o que você vai deixar de fazer? A gente pode pensar muito nisso. Então, é interessante essa questão do antifrágil, né? Muito, muito bom. Gostei bastante e achei interessante trazer para vocês. Vou trazer 3 perguntas que eu gostaria que você, se fizesse, anotasse aí. E depois, se fizesse em algum momento, com bastante calma, com tranquilidade, só você, para você talvez tentar chegar nesse caminho, né? Perfeito. Então, a primeira pergunta é: o que no seu dia te faz esquecer o tempo? Em que momento você sente um pequeno alívio? E isso já é uma pista, né, para você. Então, são 2 perguntas, na verdade. Já pode te dar aí uma pista de onde encontrar o seu Ikigai. Em que momento você sente um pequeno alívio e o que no seu dia te faz esquecer do tempo? Gostoso, né? Quando a gente está assim, a gente começa a pensar. Ótimo. Eu sei exatamente como faz esquecer do tempo. E é muito gostoso. É gostoso. Eu consigo perceber na pergunta que fez, quando eu escolho não me preocupar com o tempo. Eu já falei, é para relaxar mesmo, né? Quando eu estou assistindo filmes de Natal. Eu já falei isso outro. Eu adoro. Ali, quando eu falo, olha, deixa eu colocar um filme de Natal e que ali, olha, é o meu momento, o mundo é bem... É por aí que o Ikigai também se faz, quando você se respeita, quando você sabe os momentos que te fazem bem, né? Você quer ler os 10 pontos? Você lê 5, leio 5? Vamos dividir. Isso, vamos dividir. Então, vamos aqui ao final do livro, né, onde a gente traz aqui na epílogo do livro, ele vai trazer as 10 leis do Ikigai.
Então vamos à primeira. Mantenha-se sempre ativo, nunca se aposente. Quem abandona aquilo que ama e sabe, ou que sabe fazer, perde o sentido da vida. Por isso, mesmo após o término da jornada laboral, a oficial, é importante continuar realizando coisas de valor, avançando, proporcionando beleza ou utilidade aos demais, ajudando e moldando o nosso pequeno mundo. 2. Tenha calma. A pressa é inversamente proporcional à qualidade de vida. Como diz o ditado, devagar se vai longe. Quando deixamos a urgência para trás, o tempo e a vida adquirem um novo significado. 3. Não coma até se encher. Aos 80%. Para uma vida longa, menos é mais. Também vale na alimentação. Segundo a lei dos 80%, para preservar a saúde por muito tempo, é preciso comer um pouco menos do que a fome que sentimos, em vez de nos entupir. 4. Rodeie-se de bons amigos. Eles são o melhor elixir para dissolver as preocupações, seja por meio de uma boa conversa, seja ao trocar anedotas que tornam a existência mais leve, pedir conselhos, divertir-se junto, compartilhar, sonhar, resumindo, viver. 5. Coloque-se em forma para o próximo aniversário. A água se move, flui fresca e não para. Do mesmo modo, seu veículo para a vida precisa de um pouco de manutenção diária, a fim de que dure muitos anos. Além do mais, exercícios físicos produzem os hormônios da felicidade. Viu? Quem trouxe isso foi tudo o pessoalzinho. Pessoal que cuida do outro, que gosta do outro, que gosta de ser humano. 6, né? Sorria. Uma atividade afável atrai amigos e relaxa a própria pessoa. Não é errado perceber as coisas que vão mal, mas não se pode esquecer o privilégio de estar aqui e agora, neste mundo cheio de possibilidades. Reconecte-se com a natureza. Ainda que a maioria das pessoas viva em cidades, fomos feitos para nos fundir com a natureza. Precisamos voltar regularmente a ela para recarregar as baterias da alma. Muitas vezes o poder público, as prefeituras, eles fornecem parques, preparam. Então, assim, muitas vezes a gente tirar momentos para estar neste lugar é uma forma que nós que vivemos na cidade. 8. Agradeça. Agradeça a seus antepassados, a natureza que lhe prover ar e alimento, a seus companheiros de vida, a tudo que ilumina sua rotina e faz você se sentir feliz por estar vivo. Dedique um momento do dia para agradecer e ter a abundância de felicidade. 9. Viva o momento. Eu achei isso aqui. É muito interessante, apesar que muitas vezes o subconsciente age do passado, mas enfim. Viva o momento. Pare de se lamentar pelo passado e de temer o futuro. Tudo que você tem é o dia de hoje. Faça o melhor uso possível dele para que mereça ser lembrado. 10. Siga seu Ikigai. Dentro de você há uma paixão, um talento único que dá sentido a seus dias e o estimula a dar o melhor de si até o fim. Se ainda não sabe qual é o seu Ikigai, como diria Viktor Frankl, sua próxima missão é encontrá-la. E aí a gente pede licença aqui para os autores Hector e Frances Miralles, né? Nós, autores deste livro, desejamos a você uma vida longa, repleta e feliz de sentido. Obrigado por estar aqui. Quando eu li esse livro, quando ela leu, a gente recebeu essa forma de desejo dos autores, a qual a gente transmite para você e o que nós também transmitimos, né? Que você também, como nós, desejamos e queremos uma vida longa, feliz e repleta de sentido. Estar aqui, quando a gente faz o nosso podcast, quando a gente está aqui preparando, ou a gente está neste momento, isso aqui é um Ikigai, porque a gente não percebe a hora passar. A gente faz e quando vê já deu 40, 50 minutos, 1 hora, e assim, a gente não ouve nem barulhos, o nosso ouvido ele fica aqui. Então isso é o Ikigai. Nos faz bem,
a gente quer levar o bem a vocês e o universo nos devolve com a alegria da nossa vida, com os nossos propósitos. A gente sabe que a nossa vida vem mudando há um período, então a gente, com essa mudança também, através do nosso podcast, a gente também encontra um propósito, meu propósito, da Mari, do Rafa, nós três, né, nossa equipe aqui, a gente tem esse propósito, isso também se chama Ikigai. Muito bom, gente, muito bom. Ikigai é uma coisa muito séria, mas também muito simples, né? Então, que vocês fiquem com aquelas perguntas que a gente se fez, com com esse impulso aqui, né, que ele dá no final, que ele faz, ele oferece essas palavras, Isso. esses desejos para a gente. A gente leu as 10 leis do Ikigai, que está aqui no livro, mas é só você que vai poder encontrar o seu Ikigai. Então, se você quiser saber mais sobre o livro, a gente vai tentar deixar o link aqui na descrição do vídeo. Vou colocar a mandala também, que foi a mandala que foi desenvolvida, que eu acho que é importante que vocês visualizem também, para quem não conhece, nunca ouviu falar de Ikigai. E mais uma vez foi um prazer estarmos aqui juntas, trazer isso, como a Cléo disse, essa hora passa voando para a gente. E se a gente não tivesse um pouco de respeito pelo tempo das pessoas, porque eu sempre falo que o tempo de vocês é a coisa mais valiosa, e se vocês estão nos entregando isso, muito obrigada. Então, se a gente não tivesse respeito por esse tempo, talvez a gente faria isso aqui por mais umas 3 horas seguidas, né? Tranquilamente. É isso mesmo. Então, assim, peso. você não precisa encontrar um grande propósito hoje, mas talvez você precise voltar e se ouvir. Ele está aí dentro de você. E também, tudo bem, se isso não acontecer por agora, mas nesse caminhar, pode ser devagar, né? Acho que essa é a mensagem. Acho que devagar e sempre. Devagar e sim. Devagar você vai muito longe, não foi assim que está escrito? É sim. Gente, eu vou pedir mais uma vez para vocês curtirem aqui o nosso vídeo, se inscreverem no nosso canal, compartilhar esse vídeo com outras pessoas, né? A gente tem outros episódios, indico que vocês assistam. Eu citei aqui o episódio da IA, mas eu acho que tem muitas outras coisas lá desde o comecinho que a gente vem fazendo uma cadência, né? A gente gostaria também muito de ouvir de vocês opiniões e sugestões para próximos livros, quero indicar. Isso também chegou. E aproveitar também para agradecer as pessoas que nos parabenizam pelo nosso trabalho, né? A gente quer mandar um abraço para cada um e dizer obrigada pela parceria também. Obrigada. Nos sigam nas nossas redes sociais e tenham uma excelente semana. Tchau, até a próxima.